Eu recebo aqui na Rádio Justiça a participação do advogado especialista em direito tributário, Dr. Geórgios Anastasiades. Ele vai falar conosco aí sobre a alta na carga tributária para a utilização de software na nuvem. Dr. Geórgios Anastasiades, eu quero primeiramente agradecer a sua participação aqui na Rádio Justiça. Eu que agradeço, Pedro, a oportunidade de estar com vocês aqui mais uma vez. Doutor, então poderia já contextualizar de que forma se deu esse aumento aí na carga tributária para a utilização de software na nuvem? Bom, esse aumento ele veio por meio de uma interpretação da Receita Federal, tá? E aí da COSIT, que é a Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal, que fica lá em Brasília, que é o órgão, né, interno da Receita que é responsável pela interpretação dos temas tributários, né? Então, veio essa determinação, essa solução de consulta, num caso específico de um contribuinte, mas que tem efeito vinculante, ou seja, vincula todos os contribuintes indistintamente, tá? Então, é uma interpretação da legislação e vai vincular todo mundo. Então, é como se fosse uma lei, né, perante os contribuintes. Obviamente pode ser questionado, como a gente vai ver mais à frente, mas é uma interpretação que, no ato da auditoria, da inspeção, da fiscalização, o fiscal vai ser obrigado a cumprir essa regra. E essa regra, ela vem a onerar bastante as operações com software na nuvem, tá? Porque ela acaba impondo uma tributação federal, né, bastante alta, que a rigor não havia antes e não era esse o entendimento do mercado. Então a gente tem uma tributação que passa de um patamar de 5,38% para 39,25%, um aumento bastante considerável. Dr. Geórgios Anastasiades, então dá para a gente concluir que esse aumento aí na carga tributária para a utilização desse tipo de serviço virtual, isso acompanha essa tendência de, nos últimos tempos, a gente observou a área de TI tendo uma alta nas suas operações, então eu queria saber se isso acompanha essa interpretação, isso está no mesmo sentido? Sim, está no mesmo sentido. Eu acho que a tendência é onerar, tá, essa área, esse setor de TI, de tecnologia da informação, porque é um setor novo, né? Um setor novo na nossa vida, na nossa sociedade. Então, obviamente que a legislação e o próprio judiciário não acompanham a evolução dessa área. E aí, nesse momento de crise, né, nesse momento de desaquecimento da economia, o que, obviamente, implica em baixa arrecadação, é claro que a Receita Federal encontrou um nicho importante aí para imputar uma carga tributária bastante alta. Então, o setor de TI é, sim, um setor que está sendo bastante atacado pelo fisco, né, interpretado de forma desfavorável aos contribuintes. E essa solução de consulta 191 de 2017, que onera bastante as operações de software na nuvem, ela vem exatamente nesse mesmo sentido, tá? De alta da tributação para esse setor. Lembrar que nuvem, só para deixar claro para os ouvintes, a nuvem, a computação em nuvem é uma nova forma de computação em que se dispensa a necessidade de capacidade local para armazenagem de dados, para rodar software, como é o caso do SaaS, né, ou para ter uma plataforma para se trabalhar. Então, basicamente, eu mantenho todos os meus dados, ou utilizo dados de outrem, né, dados de terceiros. Utilizo isso tudo na nuvem, só preciso de ter uma conexão de internet para acessar essa nuvem e trabalho remotamente, né. Então, nesse novo contexto, que é algo totalmente novo, há pouco tempo isso não existia, obviamente não tem legislação específica sobre isso. Então o fisco resolveu dar uma interpretação diferente, né, e mais onerosa para tributar esse setor, né. Então, para ilustrar, eu acho que fica importante dar um exemplo. Como que eu fazia antes de ter a nuvem? Se eu fosse ter uma licença de uso de um determinado software, de um programa de computador, basicamente lá nos primórdios, o que a gente tinha? A caixinha, o CD, né? A gente ia na livraria e comprava um software com suporte físico. Hoje em dia, há um bom tempo já não existe mais isso. O que a gente tinha recentemente era o download, tá? Então eu ia num site de um determinado provedor, de uma software house ou de uma empresa de tecnologia e fazia o download, a baixa desse software, tá? Na minha máquina trabalhava localmente, isso antes da nuvem. Para esse software que eu baixava, para o mesmo idêntico software, o próprio fisco entendia que não havia tributação.
de IR-fonte, obviamente considerando que eu estou comprando esse software do exterior, tá? De um provedor estrangeiro. Para esse mesmo software, portanto, que eu baixo via download, eu não tinha IR-fonte, não tinha CID, não tinha PIS e não tinha COFINS, tá? Agora, só pelo fato de eu ter esse software na nuvem, o mesmo software, a mesma utilidade, só muda o meio, em vez de baixar, eu uso remotamente na nuvem, o fisco, a nosso ver, sem critério, para uma mesma utilidade, para uma mesma operação, impõe uma tributação 40% mais cara, né? Então, a gente discorda desse posicionamento, a gente acha que o meio de contratação de um software ele não deve ser relevante a ponto de mudar radicalmente a tributação, tá? Então, a gente entende que isso veio sim na sanha arrecadatória de aumentar a arrecadação, que a gente sabe que o governo está numa situação complicada, obviamente que em detrimento e ao arrepio de toda a legislação. Só para concluir, então, doutor Geórgios, na opinião do senhor, isso poderia até impedir a atuação de determinadas áreas? Assim, a gente entende que para empresas, para contribuintes, geralmente empresas que têm um volume alto de aquisição de softwares do exterior, seja de terceiros ou seja da sua matriz no exterior, né? Para essas empresas, a gente recomenda fortemente que se questione esse entendimento, tá? Como eu disse, para o mesmo software, não pode haver uma tributação tão diferente só porque eu contrato ele da nuvem. E a tendência é que se contrate na nuvem, né? A nuvem é uma tendência forte. Muito bem, esse foi o doutor Geórgios Anastasiades, advogado especialista em direito tributário, que repercutiu conosco a alta na carga tributária para a utilização de software na nuvem. Doutor Geórgios, eu quero agradecer os esclarecimentos aqui na Rádio Justiça. Eu que agradeço e é um prazer sempre estar com vocês.